O vídeo de hoje faz parte de um conteúdo que nós estamos preparando de um curso com o tema Idolatria Sexual. Serão mais de 70 aulas divididas em 8 módulos, com uma plataforma completa, onde você vai encontrar um rico conteúdo baseado em meu livro A Idolatria da Pornografia. Esse curso será lançado em setembro de 2023. Então, para não perder as novidades e o lançamento do curso, já se inscreva em nosso canal e ative as notificações. E assista agora parte desse conteúdo que está sendo preparado especialmente para vocês. Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Idolatria Sexual. Nós estamos agora caminhando aí nesse nosso curso, nesse nosso módulo, falando sobre como nós podemos perceber a idolatria na pornografia atual. Então nós já falamos sobre a mídia, sobre a economia, sobre desenvolvimento, um pouco sobre redes sociais, né, e como essas redes elas utilizam, né, de conteúdos eróticos da pornografia para poder conseguir lucro, né, coisas nesse sentido. E na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre como essa idolatria, ela também pode ser vista, ou ela também é caracterizada na exploração do próprio corpo. Então nós podemos perceber que o foco, o ponto central aqui é a exploração do corpo, como de forma licenciosa, é claro, né? Como também sendo uma idolatria. Quando a gente olha para o caráter da pornografia, de forma geral, né, nós analisamos todo esse conceito e contexto dentro do qual nós já estamos trabalhando, nós percebemos que o uso do corpo tem sido, o corpo, melhor dizendo, tem sido utilizado como uma maneira de ganhar lucro, de ganhar dinheiro, de ganhar fama, de ganhar algum tipo de notoriedade. Então nós vamos falar hoje sobre a exploração do corpo e como a idolatria está ligada a essa exploração do corpo atualmente. Algo que nós precisamos sempre relembrar e que é importante para nós é relembrar o fato de que Deus nos criou o homem, criou a sexualidade para aquilo que é santo, para nossa santidade, para nossa pureza. Deus não nos criou para a impureza e sim para a santificação. Nós já falamos um pouco sobre esse texto. Então, o que a indústria pornográfica faz, e quando eu digo indústria pornográfica, eu me refiro não só à pornografia explícita ou ao sexo explícito, mas também, se você pensar no contexto que nós já falamos a respeito das redes sociais, eu também estou falando sobre isso. Então, o que essa indústria pornográfica faz? Ela distorce aquilo que Deus criou para ser santo e promove, então, um certo tipo de imoralidade através do corpo. Então, Deus fez a sexualidade, Deus criou o homem para que vivesse nessa pureza e nessa santidade, e a indústria pornográfica, ela distorce esse chamado de Deus para uma vida de santidade, para uma vida de pureza. E nós podemos perceber que a realidade da igreja está moldada ao mundo. A cultura que nós vivemos já moldou aquilo que a igreja entende por sexualidade. E nós precisamos agora retomar as rédeas, nós precisamos voltar então os nossos olhares para as escrituras para conseguir de fato identificar aquilo que a própria Bíblia nos ensina sobre a sexualidade humana. Então, perceba que, assim como nós encontramos nas culturas antigas, né, os babilônicos, os egípcios, foram influentes na história do povo de Israel, nós também encontramos essa mesma realidade da nossa cultura, moldando então aquilo que a igreja entende por sexualidade. Então nós podemos perceber que uma das coisas que a cultura nos ensina é que o corpo pertence a nós mesmos, o corpo pertence a nós e nós temos a liberdade para agir segundo o que pensamos ser melhor. O corpo é meu, as regras são minhas. Se o corpo é meu, eu posso usar o corpo da maneira como eu bem entender. Então, eu posso usar o meu corpo para minha própria satisfação sexual, porque afinal o corpo é meu. Então, aquela frase, né, aquela famosa frase, meu corpo, minhas regras, ela se torna evidente também no contexto da igreja. Então, uma frase, né, como disse aqui, a frase que tem ficado cada vez mais comum é: o corpo é meu e eu faço dele o que eu quiser. Esse é o ponto chave aqui, porque aí você percebe que agora a
a nossa cultura começou a moldar o que a igreja entende pela sexualidade. Nós passamos a encarar o corpo simplesmente como um objeto de satisfação sexual. Então, se eu tenho prazer, se eu tenho desejo sexual, isso significa que eu preciso, de alguma forma, satisfazer esse meu desejo. E para satisfazer esse meu desejo, não importa aquilo que eu faça. Lembre-se quando nós falamos a respeito do gnosticismo, que eles tinham essa ideia de querer destruir o corpo porque o corpo é mau, então não importa se eles viviam na promiscuidade, na prostituição, porque afinal aquilo que eu faço com o meu corpo não influencia diretamente a minha vida espiritual. E nós vimos que essa ideia da nossa cultura atualmente, praticamente nós poderíamos dizer que é quase que uma ideia gnóstica, como nós já falamos, porque não importa o que eu faça com o meu corpo, Deus me aceita como eu sou. E aí nós entramos em um campo talvez um pouco mais delicado quando nós pensamos nisso, porque nós podemos perceber que agora, com esse movimento LGBT, a questão fica ainda um pouco mais séria. Porque você agora começa, e perceba, essas cultura da prostituição moldou a igreja, e é claro que eu digo igreja aqui com muitas aspas, tá? Mas moldou a igreja de maneira que hoje você tem pastores, pastoras que são LGBT, igrejas que praticamente todo o público é um público LGBT, porque o que eles dizem? Deus me ama como eu sou, não importa o que eu faça com o meu corpo, Deus me ama como eu sou. E se Deus me ama como eu sou, quem é você para me julgar? Quem é você para dizer o que eu tenho ou não que fazer? Quem é você para dizer ou para querer me instruir aquilo que a Bíblia ensina? E aí usam, né, nós já falamos sobre esse texto, né, de Levítico, capítulo 18 e 20. E aí eles usam esse texto e dizem, ali é um contexto de idolatria pagã. Então, quando fala a respeito de homem com homem, né, Romanos 1, quando fala a respeito deles se inflamarem mutuamente, aquilo ali é em um contexto de idolatria. Isso não envolve a nossa vida. Eu não estou adorando um Deus. Então, por que isso acontece? Porque a nossa cultura já moldou o entendimento da igreja, tá? Com muitas aspas aí, igreja. Então a gente já encontra igrejas que são pró-LGBTQIA+, a gente encontra aquilo que agora tem sido denominado como teologia queer, que nada mais é do que essa, vamos dizer, banalização da sexualidade. Então veja que aquele pensamento gnóstico ele está muito relacionado com a nossa cultura atual. Porque, como eu disse, a ideia não importa o que eu faça com o meu corpo. Deus me aceita, Deus me ama como eu sou. Deus é amor. Então não importa o que eu faça, Deus vai sempre me amar. E aí, o que acontece é que, como Paulo vai dizer, essas pessoas foram, Romanos capítulo 1, né? Essas pessoas foram entregues às suas próprias paixões para destruir o seu corpo entre si, inflamam-se lá na sua carnalidade. E na verdade, Deus permite isso porque isso é a manifestação da ira de Deus contra o pecado. Então aí a pessoa diz assim, mas Deus me ama. E se Deus até agora não fez nada comigo, mesmo eu sendo alguém que usa o meu corpo para prostituição, para impureza, para homoafetividade, Deus me ama. Se ele não fez nada comigo, é porque então, de fato eu estou sendo objeto do amor de Deus. Mas o que Paulo diz? Que a ira de Deus se manifesta do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. E aí como que a ira de Deus se manifesta? Deus entregando os homens às suas próprias paixões. Então veja que essa ideia de que eu sou LGBT ou eu vivo na prostituição, e a gente, né, não precisa nem mencionar nomes aqui, mas a gente vê, por exemplo, mulheres famosas, né, que eram evangélicas, se denominavam evangélicas, mas que não vem problema em se envolver com prostituição, não vem problema em se envolver com pornografia, em fazer ali um vídeo pornográfico e coisas nesse sentido, porque Deus ama como ela é. Deus me ama como eu sou, não importa o que eu faça.
Eu não sei se eu cheguei já a mencionar isso aqui em alguma das aulas, eu creio que sim, mas nós chegamos num ponto onde nós já começamos a perceber um certo tipo de imoralidade tal no meio da igreja, entre aspas. Eu sempre vou usar aspas aqui porque para mim não tem nem como dizer que é cristão um tipo de atitude dessa. Mas nós já encontramos pessoas que produzem conteúdo pornográfico voltado para o público evangélico. E aí você pode achar isso um absurdo, de fato é, mas é o que acontece. As pessoas estão já criando pornografia para o público evangélico. Pessoas que se dizem evangélicos, que ali nas cenas, né, de sexo, fazem aquilo que eles consideram o comum, o normal e que consideram como não sendo pecado. Então, esse é o cenário que nós encontramos até agora, em que as pessoas criam no seu coração essa ideia de que o corpo é meu, as regras são minhas, eu faço dele o que eu quiser. Mas não é bem assim. A gente sabe que isso foi a cultura do nosso tempo que moldou a igreja de maneira que, claro que eu citei vários exemplos aqui, mas são exemplos talvez do outro lado, do extremo. Mas quando a gente pensa em igrejas até mesmo mais tradicionais, né, igrejas que são bíblicas, né, que estão fundamentadas na palavra de Deus, mas nós também encontramos essas igrejas sendo moldadas pela nossa própria cultura, de maneira que muitos já não veem problema com pornografia. Esse caso eu já mencionei aqui, né, de pessoas que são pastores e que me disseram que não vê problema em assistir pornografia com a esposa, porque afinal está junto com a esposa. Então isso é loucura. Não tem nem muito o que falar a respeito disso. Mas então a nossa cultura moldou a igreja, o pensamento da igreja moderna a respeito da sexualidade, de maneira que nós agora encaramos o corpo sendo apenas um objeto no qual nós conquistamos fama e dinheiro. Então o corpo serve para isso. É isso que dá você morar do lado de uma oficina de moto. Mas é essa ideia que nós encontramos. O corpo ele deve ser usado para conquistar fama e conquistar dinheiro, não importa o que você faça. Se você está sendo feliz com o que você faz, quem pode te julgar? Deus é amor, ele não vai fazer absolutamente nada com respeito a isso, porque Deus te ama. Mas é o que nós não encontramos na Escritura. Nós podemos perceber, por exemplo, que as deusas da beleza, né, continuando aqui, eram caracterizadas por esse apelo sexual, né, e nós encontramos esses corpos esculturais, né, sendo desenvolvidos ali dentro das culturas, dentro da arte antiga, né, e o corpo, tanto masculino quanto feminino, né, nós podemos perceber que eram utilizados para esse fim. Eram corpos, como o próprio termo diz, né, corpos esculturais. E a nossa própria cultura nutre esse tipo de pensamento. Então, por exemplo, você pode parar para pensar nesse culto ao corpo, porque não é só na pornografia que nós vemos isso, né? Não sou contra você fazer exercício, ir para academia e coisas do tipo, mas você percebe que a maior parte, não sei, né? Não vou dizer a maior parte, né? Mas boa parte das pessoas que estão ali na academia estão vivendo um certo tipo de culto ao corpo. Ou seja, quer criar ali um corpo, eu conheço pessoas assim, né? Que querem criar ali esse corpo escultural, por quê? Porque a nossa cultura moldou aquilo que nós entendemos dentro da sexualidade. Então muitos não fazem academia ou praticam exercícios porque isso é bom para a saúde, porque isso de alguma forma vai ajudar. Não, muitos fazem porque definitivamente são idólatras e se envolvem nesse culto ao corpo. Querem de alguma forma, né, ter um corpo apresentável para que os outros admirem ou coisas nesse sentido, né? Então nós vamos perceber que com o avanço das mídias, da internet, pense só nas redes sociais como o Instagram, dificilmente você vê alguém que não tem um corpo, né? Não sei nem que palavra que eu poderia usar aqui para não ser tão ofensivo, né? Mas dificilmente você vai ver uma pessoa que não tenha um corpo, vou usar aqui o termo que nós já estamos falando, né? Um corpo escultural se expondo diante na internet. Então
né, isso faz parte dessa idolatria que nós podemos ver, nessa idolatria ao corpo, né? Então, assim como nós tínhamos, né, na antiguidade esses deuses da fertilidade, os deuses da orgia, né, sendo adorados e representados por figuras licenciosas, da mesma forma nós também podemos encontrar esse culto ao corpo na nossa cultura atual. É algo muito semelhante, é algo muito que dá para fazer, inclusive, muitos paralelos desse culto ao corpo com o culto que era oferecido para aquelas divindades pagãs, Baal, Astarote, Moloque, Cabiros em Tessalônica, Afrodite, Eros, né, e vários outros deuses. Essa cultura está também impregnada dentro do nosso tempo. E embora as pessoas não se envolvam com essa idolatria pagã no sentido de fato se curvar diante de um ídolo, mas esse culto ao corpo, ele existe. Essa ideia do corpo perfeito também existe. E nós também encontramos isso. Veja o que diz a nossa citação aqui. Para muitos de nós, a valorização exagerada mais difundida, portanto, frequentemente não notada, do corpo feminino está presente nos diversos meios de comunicação, os quais constantemente enchem os nossos olhos de corpos femininos e partes femininas. Aqui, é claro, está falando sobre o uso do corpo feminino, né, como objeto de culto. Passear em um shopping ou folhear uma revista são convites para adorar as formas femininas. Não apenas qualquer forma feminina, mas uma versão valorizada por sua beleza e atração sexual, tal como nossa cultura a define. É incrível como essas imagens flutuam na realidade virtual de uma forma tão perfeita, livre de saliências, rugas, manchas ou imperfeições de qualquer espécie. Como esses corpos são desejáveis e distantes, como qualquer deusa. Essa citação aqui ela é muito interessante para nós, porque de fato o que ele vai apresentar aqui, né, nessa sua frase, é mostrando que essa adoração do corpo feminino, esse uso do corpo feminino como tendência, né, no mercado, é um convite para adorar essas formas femininas, né? Valorizam a beleza, valorizam a atração sexual e acabam utilizando do corpo como um objeto de mercado, de fato, e como e isso evidencia então esse ídolo que existe no nosso tempo. E ainda ele diz que é incrível como essas imagens flutuam na realidade virtual de uma forma tão perfeita, livre de saliências, rugas, manchas ou imperfeições de qualquer espécie. Porque de fato é isso. O corpo, aquilo que a nossa cultura criou como sendo o corpo perfeito, é algo que nem todos conseguem alcançar. E aí muitos desejam, mas desejam algo que é distante. E aí ele ainda diz como qualquer deusa. Então perceba que a nossa cultura não é diferente. Nós estamos sendo moldados por isso. A igreja está sendo moldada por isso. E nós precisamos nos atentar, porque essa ideia do corpo perfeito, do culto ao corpo perfeito, é algo que não só desvaloriza aquilo que Deus criou para ser bom, para ser agradável, para ser santo. Não só desvaloriza isso, como também cria uma utopia na cabeça humana, de que aquilo ali pode ser de fato, de alguma maneira, alcançável. E não é, nem todos conseguem isso. E a pornografia, o que ela fez? Ela tornou o corpo um objeto que pode ser usado e que pode ser descartado. Então, quando você busca pela pornografia, pela prostituição, pela porneia, que você está fazendo nada mais é do que usar o corpo como sendo um objeto da sua satisfação pessoal. E aí quando você termina, ou quando você chega ao ponto máximo, ao ápice desse prazer sexual, o que você faz? Você fecha ali o seu celular. Ou seja, é como se você estivesse usando ali o corpo, depois de ter terminado ali a sua prática, sua idolatria, você simplesmente descarta aquilo ali e volta depois de algum dia, depois de algum tempo. E essa mentalidade tornou aquilo que Deus projetou para ser bom, tanto para o corpo masculino quanto para o corpo feminino, tornou isso em pecado, em desordem. E nós precisamos então agora encarar essa realidade cultural que existe no nosso tempo e descartar isso. Descartar essa ideia de que o desejo sexual, de que o prazer sexual pode ser usado apenas como
um objeto de mercado. Nós não podemos fazer isso. Nós precisamos voltar para as Escrituras e entender como a palavra de Deus nos diz aqui em 1 Coríntios 6,13. O corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então, o nosso corpo nós não devemos usar para a impureza. Nós devemos encarar agora a sexualidade, vou colocar aqui, não para a impureza. Nós devemos voltar os nossos olhares para as Escrituras para entender que nós não fomos criados, ou a sexualidade humana não foi criada para a impureza, mas para o Senhor. Quando nós usamos do corpo como sendo apenas um objeto que pode, depois de ser usado, ser descartado, nós estamos indo totalmente contra a natureza do corpo, a natureza daquilo que Deus criou, ou a natureza da própria sexualidade. E isso foi causado pelo pecado. O pecado foi o grande responsável por nos trazer essa visão impura a respeito do sexo. E perceba que essa ideia está tão entremeada na nossa cultura, e essa impureza, essa prostituição moldou tanto o nosso entendimento da sexualidade, que existem pessoas que acham que sexo é pecado, que o sexo em si é pecado. Outros até dizem que o sexo foi criado pelo próprio diabo. Outros até ainda afirmam que o sexo foi algo que passou a existir depois do pecado de Adão e Eva. Então veja que essa mentalidade da impureza sexual, ela não só distorceu o nosso entendimento sobre a sexualidade, mas também distorceu o nosso entendimento de que o sexo em si foi algo criado pelo próprio Deus para ser puro, justo e santo. Então por isso que nós precisamos, como eu tenho dito já há várias aulas, voltar para as Escrituras e entender o que a Bíblia nos diz a respeito disso. No nosso próximo módulo, nós vamos trabalhar sobre como nós podemos lidar então com a idolatria da pornografia. E o primeiro ponto é que nós precisamos entender qual foi o propósito de Deus na criação da sexualidade humana. Então esse é o ponto-chave. Nós precisamos retornar a nossa mente para a própria Escritura, porque o nosso corpo não foi criado para a impureza. Essa exploração do corpo não condiz com a criação de Deus. Deus não nos criou para essas práticas, mas Deus nos criou para a pureza. Então aquele que aceita a pornografia, a prostituição como sendo algo normal, ainda não entendeu qual é o plano de Deus para a sexualidade humana. Ainda não entendeu o que a Bíblia nos ensina a respeito desse assunto. E quando nós então falamos sobre a idolatria, por exemplo, nós mostramos que ela é uma substituição de Deus pela criação. Então o homem tira Deus do lugar de adoração, do lugar onde ele deveria estar, e coloca a própria criação. E então quando nós usamos o corpo como objeto de satisfação, como objeto mercadológico, nós estamos usando de uma criação de Deus que foi feita para ser bom, nós usamos para fins que são impróprios. Então quando você se envolve com a pornografia, com a prostituição, com qualquer outro tipo de pecado sexual, você está de forma imprópria utilizando daquilo que Deus criou para ser bom, Então por que você precisa abandonar a pornografia? Não é só porque isso causa danos terríveis para você, para sua vida, para sua família, para aqueles que estão à sua volta, mas porque isso se torna uma idolatria e você passa a utilizar o corpo de maneira ilegítima, de maneira imprópria. A pornografia é esse ídolo que faz com que nós usemos o nosso próprio corpo de forma ilegítima. E isso alterou a visão da igreja a respeito da própria sexualidade. E nós podemos perceber que essa exploração do corpo, principalmente do corpo feminino aqui, ela é usada para obtenção de lucro. Veja o que diz a nossa citação aqui. A pornografia é facilmente detectável como um instrumento de opressão, sobretudo por oprimir as mulheres. A dita, e lembra aqui das nossas aulas, a dita liberdade sexual feminina, uma bandeira do feminismo, só fez reforçar a objetificação do corpo feminino. Os conteúdos de filmes pornográficos colocam a mulher em situações degradantes, sendo usadas de maneira agressiva e violentas em sua dignidade. Então perceba até aqui, essa ideia de liberdade sexual é uma ideia que é falsa.
não é uma ideia verdadeira. É uma ideia que distorce aquilo que Deus criou. E essa, como diz aqui, é uma bandeira que foi levantada pelo feminismo. Então, meu corpo, minhas regras. Eu faço do meu corpo o que eu quiser. Então, agora eu tenho liberdade. Mas, na verdade, é uma ideia falsa, porque está trazendo, na verdade, uma objetificação do corpo feminino. Não é preciso nem navegar na Deep Web, o recôndito sombrio da internet, para se deparar com as mais variadas degradações. Além disso, parte dos conteúdos são mercadorias de uma indústria do sexo, que é muito rentável. Nós já falamos sobre isso, né? Sobre esse desenvolvimento, né, da tecnologia, usando aí da pornografia e coisas nesse sentido, né? Então, é um mercado que de fato é rentável. E quando nós olhamos para a exploração do corpo masculino e feminino, nós percebemos que isso é uma idolatria na qual o homem se entrega à licenciosidade, ao pecado e deturpa a criação de Deus. Então, veja bem, nós estamos falando então que não só nós podemos encontrar esse ídolo sendo manifesto na economia, no desenvolvimento, nas mídias, mas de forma especial na exploração do corpo, seja o corpo masculino, seja o corpo feminino, porque o que nós estamos fazendo quando nós utilizamos da pornografia é como se nós estivéssemos afirmando que o corpo é apenas um objeto para nossa satisfação, que deve ser usado para nossa satisfação pessoal. Então, a partir do momento em que nós buscamos pela pornografia ou buscamos por essa idolatria, nós estamos, na verdade, alcançando um certo tipo de libertação, um certo tipo de prazer que estava contido e que precisava, de alguma forma, ser demonstrado, ser aplicado de forma prática, mas, na verdade, isso não é o que as escrituras nos ensinam a respeito da sexualidade humana. Se você quer abandonar a pornografia, você precisa entender isso. Nosso corpo não foi criado para a impureza, e sim para o Senhor. E quando você busca a pornografia, quando você se envolve com as práticas da porneia, e que aqui envolveria aquele aspecto mais geral da porneia, você então está transgredindo uma lei de Deus, você está deturpando aquilo que Deus criou para ser bom. Isso tira paz, isso tira a satisfação que nós temos em Deus. Aqui eu quero encerrar apenas falando sobre um breve testemunho pessoal, né? Na nossa introdução eu contei um pouco a respeito daquele período da minha vida em que eu tive contato com pornografia, que foi um período muito difícil, e eu quero dizer para você que uma das piores sensações que eu tinha era não ter paz. Não ter paz diante de Deus era a pior coisa que eu sentia, porque eu sabia que eu estava desobedecendo uma ordem direta de Deus. Eu sabia que eu estava fazendo algo que Deus não criou ou que Deus não ordenou para que eu fizesse. A busca por esse prazer sexual, ele deve ser, e aqui eu já estou adiantando, né, a primeira aula do nosso próximo módulo, ele deve ser observado, o sexo deve ser observado dentro do contexto do casamento. É um ato que é monogâmico, é um ato que é heterossexual. Então tudo que foge disso, segundo as escrituras, estão dentro do pecado de porneia. E se você busca pela pornografia ou se você se envolve com esse tipo de pecado, isso tira o sono, tira a paz. E muito provavelmente, se você está vivendo na pornografia, você está sem paz. Você está vivendo uma luta terrível, na qual você precisa entender que somente em Deus você vai encontrar as respostas necessárias, somente no Senhor você vai ter a libertação necessária desses vícios, e que você então busque. Clame a Ele, clame por socorro, ore dizendo: Senhor, eu não sei o que fazer, eu sei que isso não é da tua vontade, mas eu peço que o Senhor me ajude para que eu consiga vencer esse ídolo, para que eu consiga quebrar esse altar dentro do meu coração. Bom, nós vamos ficando por aqui. Na nossa próxima aula nós então falaremos sobre essa ideia, né, do uso do prazer sexual como sendo o mais importante para nós, ou como sendo o bem supremo. Deus abençoe a todos e nós nos vemos na nossa próxima aula.